A liderança do São Paulo é merecida, ela não foi conquistada ao acaso, agora o resto a gente vai ver depois. Tudo beleza? Esse aqui é o canal Tricolaço. Vamos para mais um pós-jogo depois de São Paulo 2, Chapecoense 0 pelo Campeonato Brasileiro, jogo que marcou a estreia do técnico Roger Machado, que a gente passa a acompanhar a partir de hoje do comando do São Paulo Futebol Clube. Foi uma vitória boa, importante, talvez das mais importantes das últimas vitórias que o São Paulo conquistou, porque ela fecha uma sequência de jogos que antecede uma sequência muito complicada. Então a gente vai voltar lá naquela história do encadeamento de pontos, né? Como isso é importante, encadeamento de jogos, na verdade, como esse critério é importante, porque ele te salva de sequências ruins, de você passar muito mal por elas. Porque a sequência que vem aí não é das mais fáceis. São Paulo sai do jogo de hoje com 13 pontos, liderança no campeonato para enfrentar fora de casa o Red Bull Bragantino, fora de casa o Atlético Mineiro e o Palmeiras em casa. E, né, o Palmeiras em casa, se a gente pegar os últimos placares, deveria ser um ponto a favor. Se você pegar o último confronto em casa, o ano passado, Morumbis, todo mundo lembra o que aconteceu, né? Então não dá para você contar muito. Por isso que o mais importante de agora foi fechar esse ciclo com essa pontuação importante. O Palmeiras perdeu para o Vasco hoje, o que permitiu que o São Paulo terminasse a rodada em primeiro lugar, isolado. E aí alguém vai dizer assim, mas são só 5 jogos, é só o começo do campeonato. Verdade, eu sei disso. Mas tem duas coisas muito importantes para a gente considerar. Não havia, no começo do ano, e eu nem estou falando do período dos jogos, eu digo do início do ano, sabendo que o São Paulo teria em campo, eu diria já até desde o final do ano passado, não havia a menor perspectiva de que o São Paulo pudesse disputar o Campeonato Brasileiro na ponta. Muito menos de que ele pudesse vencer o Campeonato Brasileiro, mas isso ainda não está na conta. O segundo aspecto importante é o seguinte: a liderança que o São Paulo tem hoje, não se sabe se ele vai perder nos próximos jogos, é até bem possível que perca do ponto de vista matemático, porque o campeonato está no começo e as distâncias ainda são pequenas entre os times. Mas a liderança conquistada nestes 5 jogos é merecida. Eu acho que esse é o grande detalhe dessa situação atual, ela é merecida. O jogo menos bom do São Paulo nesses 5 do Campeonato Brasileiro foi o jogo contra o Coritiba, em Curitiba, vitória por 1-0. Todos os outros jogos foram bons. O São Paulo fez bons jogos no Campeonato Brasileiro. Jogos brilhantes, não. Fez um jogo muito bom com o Grêmio, fez um jogo ótimo do ponto de vista da entrega contra o Flamengo, por tudo que ele representava, por ser o primeiro, por ser contra aquele que é considerado o melhor time do país, e por ser em casa num período que estava muito difícil para o São Paulo. Então, eu ainda digo até hoje que é o principal jogo, porque ele representa a virada de momento do São Paulo. Foi onde o São Paulo parece ter feito um pacto com a busca pelo resultado positivo, e de lá para cá vem tudo dando certo. Fez um jogo bom contra o Santos, mas nada espetacular. Fez um jogo que eu disse que não foi espetacular também contra o Coritiba, mas serviu para ganhar. E hoje foi um jogo bom. Hoje a gente tem que considerar que é o primeiro jogo do Roger. O São Paulo jogou num campo estranho, porque apesar de bom gramado da Portuguesa, ele não tem o mesmo tratamento que tem outros bons gramados, como do próprio Morumbi, da Neoquímica Arena, que são os melhores de São Paulo. Então, apesar de estar com o gramado em boas condições, é um gramado que sofre demais com a chuva. Já tinha chovido na terça-feira durante o jogo da Portuguesa pela Copa do Brasil. 2 dias só de diferença, o gramado estava bem machucado e a chuva não parou. Então ele ficou muito mole, pesado, e aí começou a aparecer barro para todo lado. E aí você não tem firmeza para fazer um jogo de qualidade. Então você junta aí técnico novo,
campo ruim, diferente para os jogadores, chovendo, o início do São Paulo foi ruim. Primeiro também porque os caras tinham que tentar se achar de novo em campo, tem as responsabilidades de seguir aquilo que o técnico pediu, não é o mesmo técnico, você tem memória dos pedidos do Crespo, você não pode confundir com pedidos novos, eventuais feitos pelo Roger, isso mexe um pouco com os jogadores, mas tanto é verdade, o time não estava jogando mal, mas estava desacertado em campo, um pouco desorganizado. Tanto é verdade que após a parada técnica, vou chamar de parada técnica agora, isso é um absurdo, né? Parada para reidratação com 18 graus chovendo. A CBF instituiu a parada técnica e não quer admitir. E não vai admitir porque não é da regra do jogo, né? Não é da regra do jogo, eles estão inventando uma parada que não pertence à regra do jogo. Então, ou a FIFA designa, ó, agora nós temos parada técnica aos 25 minutos de cada tempo em todos os jogos do mundo, ou é só parada para reidratação que deveria ser aplicada com 27 graus para mais. Não é isso? Ah, Robson, você está criticando? Tô. A regra do jogo não contempla essa parada. Agora, se você pode utilizar lá a favor, ótimo. E aí eu digo assim, se ela virar é, é, regra do jogo, tudo bem, mas por enquanto não é. Agora, serviu para que houvesse a conversa, o Roger talvez tirasse dúvidas dos jogadores. A questão é que depois disso aí, São Paulo voltou a jogar bem melhor. E jogou muito bem o final do primeiro tempo, virou o intervalo, voltou e fez um segundo tempo muito bom, a despeito do gramado ruim, porque o gramado atrapalha sim. Daí nós tivemos os gols, finalmente, num passe do Marcos Antônio para a cabeça do Luciano, que é um negócio de cinema, e a cabeçada certa do Luciano, e depois o gol de raça, né, do Caleri, presente no lugar certo, sem titubear, chutando, marcando. Importante a vitória do São Paulo. Importante para o Roger, que tem o mérito de ter mantido sequências feitas pelo Crespo. Eu ouvi gente dizendo, isso aí é uma vitória do Crespo, não é do Roger. Bom, o Roger fez elogios à preparação do Crespo na sua entrevista de apresentação, disse que o melhor jogo do São Paulo que ele tinha visto até então tinha sido o jogo contra o Grêmio. O fato é que ele usou a base do mesmo time que atuou contra o Grêmio, com a mesma montagem, e praticou o mesmo tipo de jogo. Isso demonstra que a tendência é que ele mantenha algo semelhante. Evidentemente que ele vai colocar a sua mão aí, mas a mão do Roger não é ruim. Ele pode até melhorar isso. Ele só não vai melhorar se ele quiser ser autoral demais. Mas aí qualquer técnico que quisesse dar o seu toque especial poderia atrapalhar um esquema que está funcionando. Hoje ele não fez isso. Dentro daquilo que eu falei no vídeo de apresentação dele, ele fez uma coisa que eu disse, ele pôs o Wender na lateral esquerda e eu imaginava que ele fosse fazer isso, porque o Roger gosta que laterais vão ao fundo e participem do jogo, e o Wendel é um lateral muito mais ala do que lateral. E jogou bem hoje. Não foi um jogo brilhante, mas jogou bem hoje. E o Lucas Ramon também, impressionante a vitalidade desse cara, e o que ele participa do jogo foi bem demais. São Paulo mereceu. O São Paulo agora tem uma sequência que eu falei que é complicada. Eu estava aqui tentando fazer uma conta, até para que a gente não se iluda. Se a gente fosse ser muito frio em relação aos 3 jogos que vem aí, são 9 pontos em disputa, dos quais não é nenhum absurdo São Paulo ser só com 2. O empate em Bragança, um empate contra o Palmeiras e uma derrota para o Galo. Não é um absurdo. Ou um empate em Bragança, um empate em BH e uma derrota para o Palmeiras. Não é um absurdo. Agora, eu acho que a gente pode considerar 6 ou 7. Né? O São Paulo tem condição de voltar a Bragança e ganhar de novo. A memória do jogo recente está ali ainda. O jogo vai ser lá no domingo. Se conseguir aplicar o que fez no jogo das quartas de final do Paulista, o São Paulo pode sair de lá vitorioso. Tem o jogo contra o Atlético Mineiro, que tem demorado para se acertar, né? O Domingos agora começa a dar uma cara para esse time.
é recém-derrotado no Campeonato Mineiro, porém ganhou no Campeonato Brasileiro, jogo importante. Imagine que o São Paulo possa empatar esse jogo lá. E aí tem o jogo com o Palmeiras, que é assim, se o espírito tiver... Eu acho que o mental desse jogo vai ajudar muito. O mental do jogo contra o Palmeiras pode ajudar muito. A confiança que esse time pode ter adquirido até lá, versus a fé de que pode ganhar. Na última vez que os dois se encontraram no Morumbi, o São Paulo conseguiu abrir 2 gols de vantagem no primeiro tempo, jogando bem, mas se perdeu no segundo tempo. Aí teve também a história do pênalti, várias questões que prejudicaram. O São Paulo tomou a virada. Se o São Paulo conseguir recuperar aquele espírito do primeiro tempo e ter um pouco mais de, nesse sentido é fé mesmo, de que pode fazer melhor do que aquilo, o São Paulo pode ser uma vitória desse clássico, e aí vai chegar a incríveis 19, 20 pontos conquistados, que seria um absurdo ao final da 8ª rodada. Mas seria espetacular para o São Paulo. Tá? Humildemente, eu acho que se a gente sair com 5 pontos disso aí, já tá bom. Ganhar do Bragantino e empatar os 2 jogos grandes. Não tô dizendo que é o que eu quero, não. Eu não reclamarei se isso acontecer. Agora, se perder os 3, é trave total e vai prejudicar o Roger, porque o jogo de hoje tem memória do Crespo e os outros podem não ter. Se empatar os 3, vai ficar um gostinho de time que não arranca, né? E aí, se ganhar os 3, esquece. Aí a gente vai falar de virada de chave geral. Mas espera, não é o caso por enquanto. Notas para hoje. Pô, o Rafael não foi tão exigido, mas quando foi, acho que foi bem. Dá para dar uma nota 7 para ele. Lucas Ramon participa demais do jogo, jogador muito importante. Vai ficar com 7,5, porque ele ajuda o time, ele agrega para o time. É impressionante. Alan Franco, enquanto esteve em campo, foi bem, e tem uma coisa muito positiva, né? Quando jogam ele e o Sabino. Eu sou um cara do Arboleda, mas quando jogam ele e o Sabino, você tem jogadores que ajudam a construir, né? Os dois são bons de saída de bola. O Sabino tem até um pouco mais de habilidade e tal. É bom de ver. Vou dar uma nota 7,5 para o Alan Franco e uma nota 7,5 para o Sabino também. Em alguns momentos de um pouco de susto ali com a presença do ataque da Chapecoense, os dois se saíram bem também. O Wendel não fez uma grande partida, mas foi uma das boas partidas dele pelo São Paulo. A outra boa partida, grande partida dele, tinha sido com o Corinthians ainda no segundo turno do Brasileirão passado. Teve alguns jogos bons também, mas aquele ficou bem na memória. Dá uma nota 7, até para incentivar. Eu gosto do Wendel, eu acho que aquele Wendel que está indo até para a seleção brasileira não pode ter sumido, né? Mas o Enzo Dias merece respeito, está lá há mais tempo. Bobadilha participou bem do jogo, dos dois lados, se metendo no ataque às vezes, meteu a bola na trave, aliás, uma sequência de chutes do Marcos Antônio que o goleiro rebateu. Aí o Lucas, se não me engano, tenta, bate na zaga, volta, e o Caleri chuta, né? Bate na zaga, volta, e o Bobadilha meteu no travessão, rapaz. Bobadilha nota 7. Danielzinho muito participativo como sempre, um colaborador essencial ali para o jogo do Marcos Antônio, 7,5 para ele. E o Marcos Antônio, maestro total, só falta o gol para esse cara. Hoje ele chegou a pôr a bola na rede, mas quem participa da jogada anteriormente está impedido, né? E aí o gol foi anulado. Ele merecia demais, está merecendo e vai fazer. Nota 9 para o Marcos Antônio hoje. No campo molhado, pesado, com barro, a bola que ele meteu na cabeça do Luciano no primeiro gol é brincadeira. Só aquela bola ali garante o 9 para ele. Lucas Moura fez um jogo de médio para bom, não foi um grande jogo do Lucas, mas dá para dar uma nota 7. O Luciano muito aguerrido, participativo, fez um gol, o gol que o colocou à frente do canhoteiro, 106 gols pelo São Paulo, nota 7,5 para ele. E o Caleri, que faz, hein? O Caleri voltou muito bem depois da contusão. Eu não vi um jogo ruim do Caleri. É impressionante. Só um jogo contra o Palmeiras, que todo mundo foi mal.
Nota 8,5 pro Caleri. Impressionante. Impressionante. Entraram nesse time aí o Nicolas, que eu acho que entrou muito no finzinho, mas é um jogador que também se lança para o jogo, né? Dá para dar uma nota 6 para ele. O Arboleda entrou, ajudou a fechar, deu umas pegadas de jogadores da Chapecoense por ali, não comprometeu, claro, é um zagueiro muito bom. Nota 6 para ele também. Entrou o Cauli, que eu acho que ainda não fez um grande jogo pelo São Paulo, fez todos jogos bons, mas nenhum espetacular. Vou dar uma nota 6 para o Cauli. Pablo Maia entrou, e eu não vi o Pablo Maia abrir nenhum buraco, acho que foi bem dessa vez. Dá para dar uma nota 6 para ele. E o André Silva, que no momento em que entrou, tentou participar, pelo menos está correndo, está solto no gramado, tentou chutar, tentou chegar. É que já foi no momento em que o São Paulo estava guardando um pouco da sua energia e a Chapecoense tentando se defender melhor. Então ele apareceu menos. Mas também vai ficar com uma nota 6 pela sua participação de hoje. É isso, gente. É isso. Missão cumprida da parte do Roger. Eu realmente espero que o Crespo esteja bem. E eu não falei uma coisa nesses dias todos. Eu não acho que o Lucas Moura trabalhou para derrubar o Crespo. Sabe aquele negócio de tem que mandar embora e tal. Mas parece mesmo que ele não colaborava tanto, apesar de estar sempre jogando com o Crespo. A gente não conhece as pessoas, a gente conhece o Crespo das coletivas. Eu acho que um dia as pessoas têm que ter coragem de dizer qual é a real. Assim como o Miller fala do Tele, o Miller e o Tele não se davam bem. E o Miller foi campeão com o Tele, e o Tele foi campeão com o Miller. E hoje em dia, quando dá entrevista, o Miller fala. Ele fala. Ele não tem medo. E ele falava na época. Ele não tem problema em falar. O problema do Tele, a gente pode não concordar com ele. Mas ele fala o que ele via, o que ele acha que estava errado. O Tele fazia isso, eu não gostava. Esses caras não falam. O que é que o Crespo fazia que esses caras não gostavam? Isso precisa vir à tona. Até para ser um processo mais justo. Senão, por mais que dê certo com o Roger, a gente nunca vai saber como teria sido com o Crespo, e a gente nunca vai saber a verdade desses caras aí, porque a resposta do Rui Costa na coletiva de ontem foi uma piada. Uma piada. Mas ok, esse capítulo já passou, é página virada, uma página triste pela forma como aconteceu. E a gente segue aqui amando o São Paulo Futebol Clube, mas que vai ficar essa marca e essa curiosidade. Vai. Valeu, gente. Até a próxima. Obrigado.